Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre o jogo 2 da série entre Houston Rockets e Golden State Warriors, né? Tivemos o segundo embate entre as duas equipes acontecendo nessa noite, jogo lá em Houston, né? Houston tendo o seu segundo mando na série, o primeiro não foi bem aproveitado, né? Houston perdeu o primeiro jogo em casa, numa grande noite de Butler e Curry, grande exibição da dupla do Warriors. Então, era muito importante para o Houston vencer hoje, para fazer valer pelo menos um dos seus mandos, para não ir para o Chase Center com 2 derrotas na conta, que seria um cenário horroroso para o Rockets, horroroso. Então, era a Houston que precisava se impor, né? Dar uma resposta nesse jogo. E o Golden State, pelo contrário. O Warriors entrou no jogo de hoje livre de pressão, conseguiu roubar um mando, então, mesmo se perdesse, ia pro Chase Center no lucro, porque tinha pegado pelo menos um dos mandos do Houston, né? Tinha roubado, né? Pelo menos um dos mandos do Houston. Então a pressão estava toda do lado do Rockets, né? E aí o jogo aconteceu nessa noite e Houston conseguiu dar a resposta que precisava, né? Com uma atuação bem melhor do que no primeiro jogo, principalmente na parte ofensiva. O Houston bateu a equipe do Golden State por 109-94. Houston consegue aproveitar pelo menos um dos seus primeiros mandos e vai para o Chase Center tendo pelo menos uma vitória na conta. É o melhor cenário do mundo para Houston? Não. O melhor cenário seria ir para o Chase Center com 2 vitórias, aproveitando os 2 mandos. Porém, como já tinha perdido o primeiro jogo, vencer o segundo foi bom demais, né? Então, muito melhor vencer o segundo do que não vencer, né? Melhor ganhar um jogo do que não ganhar nenhum. Então, Houston consegue fazer valer o seu segundo mando. Uma atuação, como eu disse, melhor do que a do primeiro jogo, né? Especialmente na parte ofensiva. Defensivamente, cara, eu achei que Houston foi muito bem tanto no primeiro como no jogo de hoje. Tá? A defesa do Houston foi muito boa nos 2 jogos. Muito intenso, muito físico, né? Muito físico. Às vezes até um pouco a mais, né? Muita gente tá reclamando da fisicalidade do Houston. Muita gente falando que Houston tá exagerando na fisicalidade, que a arbitragem tá meio que fazendo vista grossa. Sim, tem alguns lances que eu concordo que Houston tá, né, passando um pouquinho do ponto, principalmente alguns lances em cima do Curry. Né, hoje mesmo teve ali uns 2, 3 lances onde pra mim claramente houve falta e a arbitragem não deu. Né, teve um lance onde o Curry matou uma bola de 3, onde o Van Vliet, se não me engano, puxou o short do Curry e a arbitragem não viu. Teve umas 2 ou 3 seguradas do Jalen Green ali no Curry, impedindo o Curry de se movimentar. O Aman Thompson também teve alguns lances assim. No primeiro jogo a mesma coisa. Então, eu acho que sim, Houston tá num tom acima. Mas, cara, é playoff, né? Playoff, a arbitragem costuma ser mais permissiva com contato. E, cara, Houston tá fazendo a dele. Né? Teve um momento no jogo de hoje, num timeout, onde deu pra ouvir, né, o Udoka falando: galera, vão pro contato porque a arbitragem não tá marcando. E aí eu vi muito torcedor do Warriors falando: olha como o Ime Udoka é sujo, olha que desleal. Cara, o Ime Udoka, ele tá jogando do jeito que a arbitragem tá deixando. Se a arbitragem não tá marcando falta, irmão, vai pra cima, seja físico, vai pro contato. Tipo, o Doca não tem culpa da arbitragem não tá marcando as faltas, a culpa é da arbitragem. Você quer reclamar com alguém? Reclama com a arbitragem.
Se a arbitragem tá permitindo contato, você não vai pro contato? Você tá enfrentando o Golden State. Você tá marcando o Stephen Curry. Se você estiver sendo liberado pela arbitragem pra ir pro contato, irmão, é playoff, velho. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Ninguém tá ali de sacanagem. Então, eu entendo a reclamação de uma parte da torcida do Warriors de que o Houston tá exagerando, tá muito violento, eu entendo. Concordo que sim, em alguns lances o Houston tá acima do tom, a arbitragem tá sendo muito permissiva, até demais em alguns momentos. Mas, cara, Houston tá jogando com as cartas que são dadas pra ele. Se a arbitragem tivesse marcando toda a faltinha, qualquer contatinho tivesse sendo falta, Houston não ia estar passando do ponto, porque o Udoka não é burro também. Ele não vai querer que todos os seus jogadores fiquem pendurados de faltas. Agora, como a arbitragem está permitindo, é o que ele falou naquele timeout. Vão pro contato, a arbitragem não vai marcar nada. Mas enfim. O que eu tava dizendo? Ah tá, sobre a marcação de Houston. Houston fez um bom jogo defensivo no primeiro jogo e hoje, de novo, fez um bom jogo defensivo, conseguiu fazer um trabalho excelente de marcação, intenso, físico o tempo inteiro. Só que a diferença pro jogo 1 foi que hoje o ataque produziu bem mais, né? No primeiro jogo, o ataque do Houston se resumiu ao Sengun. Basicamente, o Sengun foi quem produziu no primeiro jogo e o resto não ajudou em nada. Van Vliet foi horroroso, Jalen Green foi horroroso, Aman Thompson, Jabari, ninguém ajudou. Só o Sengun. Hoje o Sengun teve ajuda. Inclusive, o Sengun nem foi o cestinha, né? O Sengun fez um ótimo jogo, 17 pontos, 16 rebotes, 7 assistências, jogou muito. Mas ele nem foi o melhor jogador ofensivo de Houston. Hoje, por exemplo, o Dillon Brooks veio para 16 pontos. O Aman Thompson veio para 11, melhor ofensivamente do que foi no primeiro jogo. Tari Eason, o Tari Eason hoje jogou bola, 14 pontos, intenso demais na marcação. É impressionante como que o Tari Eason parece que nasceu para jogar no Houston, né, cara? O maluco, ele tem a... Assim, e nem para jogar no Houston, mas para jogar pro Udoka. Tipo, o Tari Eason, ele é a cara do Ime Udoka, mano. É impressionante. E o grande diferencial... Ah, tá, só pra não deixar passar, Fred VanVleet foi tão ruim quanto no primeiro jogo, tá? Foi tão ruim quanto. 7 pontos em 42 minutos, horroroso, tá? Foi muito mal de novo VanVleet. Mas... um diferencial que não foi diferencial no primeiro jogo e foi hoje, foi o Jalen Green. Né, o Jalen Green foi o cestinha do Houston na noite. Uma atuação espetacular de 38 pontos. 38. O mesmo Jalen Green que no primeiro jogo não fez absolutamente nada. Né, no primeiro jogo, inclusive, deixa eu até buscar aqui. No primeiro jogo, o Jalen Green veio pra... Aqui, ó. Cara, ele veio pra 7 pontos no primeiro jogo. 7 pontos. Hoje ele veio pra 38. Foram 8 bolas de 3 convertidas pelo Jalen Green na noite. 8 bolas de 3. No terceiro quarto, ele meteu 15 pontos. Foi uma atuação brilhante do Jalen Green. Brilhante. Respondendo às críticas, dando uma resposta aos críticos. E muito graças a ele, o Houston conseguiu essa vitória. Uma vitória enorme. Uma vitória... foi muito bem construída, assim. Houston, desde o minuto 1, foi melhor do que o Golden State. Abriu 10 no primeiro quarto. Estendeu no segundo. Estendeu no terceiro, apesar do Warriors ter esboçado uma reação, mas Houston ainda conseguiu aumentar, né? Foi pro quarto período vencendo por 16. E no quarto período, apesar do Warriors ter esboçado algumas reações, Houston conseguiu fechar bem e garantiu o resultado. Vai pro Chase Center com a série empatada.
E consegue a sua primeira vitória em playoff depois de um bom tempo, né, cara? Então, um resultado muito, muito grande mesmo para esse Houston. E uma noite muito ruim pro Warriors, não pela derrota. Igual eu te falei, o Warriors foi para esse jogo com zero pressão. Com zero pressão, porque o Warriors já tinha feito a sua missão nessa primeira leva de jogos em Houston, que era ganhar um dos jogos. A grande missão do Warriors nesses 2 primeiros jogos era roubar pelo menos um dos mandos do Houston. E já tinha conseguido no primeiro jogo. Então, perder hoje, cara, seria zero trágico pro Golden State. Seria zero problemas. Porque, de qualquer forma, ia pro Chase Center, ia pros 2 jogos em casa, já tendo roubado um dos mandos. Então, perder não era necessariamente um grande problema. Claro, o Warriors não entrou também de sacanagem. O Warriors queria ganhar. Melhor do que ir pro Chase Center com uma vitória fora de casa é ir com 2, né? Então, óbvio que o Warriors queria ganhar. Mas a pressão não era pro Warriors, era pro Houston. Só que a noite se tornou horrível pro Golden State pela questão da lesão do Butler, né? Infelizmente, teve esse lance, né, feio, né, com o Butler, ainda no primeiro quarto, né? Teve ali um choque do Aman Thompson com ele. O Butler tava no ar, o Aman Thompson né, desequilibrou e caiu ali, acabou tocando na perna do Butler. E quando o Butler caiu, claramente deu pra ver que ele sentiu algo muito forte ali no Cox. Na hora não deu pra ver que foi no Cox, né? Foi na lombar. E aí ele foi pro vestiário e aí saiu a informação de que ele sofreu uma lesão, não voltou pro jogo. E é preocupação, né? É preocupação. E assim, já que eu sei que vai ter muita gente falando, vai ter muita gente comentando que, nossa, olha aí como o Aman Thompson é sujo. Olha o que o Aman Thompson fez. Olha como o Houston está sendo sujo na série. Está sendo sujo. O Houston quis machucar o Jimmy Butler de propósito. E, cara, assim, já pra matar essa polêmica, esse aqui é o lance, tá? Da queda do Butler. Vou até botar em câmera lenta. Vou até colocar em câmera, colocar 0.5. Ó, vamos lá. Ó, pera aí. Ó. Esse é o lance. Aman Thompson tenta o floater. Ele erra. E quando ele vê que ele errou, ele já vai brigar pelo rebote ofensivo. Porque essa é uma característica desse Houston. Houston é um time que briga por qualquer rebote ofensivo, tá? Então, a partir do momento que o Aman Thompson percebeu que a bola não ia cair, ele já foi pra cima pra tentar o rebote ofensivo. Só que quando ele se movimenta, repara aqui, ó. Quando ele se movimenta pra ir pra cima do rebote, o Steven Adams, que tá aqui, acaba, ó, meio que dando uma esbarrada nele. E tem um outro ângulo. Deixa eu pegar aqui. Onde dá pra ver que o Aman Thompson, ele meio que tropeça no pé do Steven Adams. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Onde é que eu tinha visto? Foi aqui, no Coast to Coast. Deixa eu pegar aqui. E assim, gente, eu quero mostrar aqui em todos os ângulos, porque foi um lance que no primeiro momento eu achei, tá? Eu achei que tinha sido um lance muito ocasionado pelo Draymond Green, porque eu vou mostrar aqui no
no primeiro lance aqui. No lance, no replay. Né, no primeiro replay que surgiu. Porque no primeiro replay, na primeira imagem, deu realmente a sensação de que o Draymond Green tinha tocado no Aman. E aí tinha ocasionado a queda dele, que ocasionou a queda do Jimmy Butler. Cadê? Pô, podia ter separado isso aqui antes? Poderia, né? Mas... aí... eu vacilei. Cadê? Aqui. Ah, mas bem que esse aqui é o mesmo lance, né? Esse aqui é o mesmo lance. Eu quero pegar um outro, cara. Pera aí. Deixa eu ver se nesse... eu acho que nesse aqui mostra. Ó. Aqui. Esse é o lance. Ó. Nesse lance aqui... aqui, ó. Ó. Vou botar minha câmera aqui. Ó, aqui você vê, ó. Deixa eu ver se tá em câmera lenta. Não, tá em câmera normal. Ó. O Aman Thompson, ele tropeça e quando ele cai na perna, cai em cima, né? Esbarra na perna do Butler, que gera aqui a queda. E aí ele, né? Bate feio na lombar. E aí gera lesão. Aqui dá pra você ver, ó. Ó. Eu vou pausar na hora. Repara embaixo, ó. É, que aqui não é o melhor ângulo. Enfim. Mas aqui, cara, o Steven Adams, ele acaba esbarrando no pé do Aman, quando o Aman vai se projetar pra brigar pelo rebote. E aí o Draymond Green, que no primeiro momento eu achei que tinha feito uma carga no Aman, e aí foi uma análise equivocada minha, porque ele não toca no Aman, é muito óbvio que ele não, assim, vendo aqui nesse lance, aqui nesse ângulo, dá pra ver que ele não toca. Mas querendo ou não, quando o Draymond Green ele se posiciona pra fazer o box out, um box out limpo, ele é junto do contato do Steven Adams, tem esse braço do Draymond Green que, querendo ou não, totalmente involuntário, mas ajuda a desequilibrar ainda mais o Aman Thompson, que já estava desequilibrado. E aí foi, né, que é feito dominó. Tipo, é o Aman se projetando pro rebote, é ele tropeçando, né, esbarrando no pé do Steven Adams, é esse braço do Draymond Green que, de novo, natural, fazendo um box out natural. Mas querendo ou não, é mais um obstáculo na frente do Aman que ajuda ele a desequilibrar. E aí, é ele caindo. Essa mão aqui do Aman me pega um pouco, tá? E aí eu entendo o torcedor do Warriors que vai dizer que ele não precisava ter botado a mão aqui, porque, né, enfim. Mas eu acho que foi algo, tipo, instintivo. Eu duvido muito que o Aman Thompson caiu na intenção de derrubar o Jimmy Butler. Tá? Eu duvido muito. O Aman Thompson não é um imbecil. Ele não é um maluco. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Mas eu entendo que essa mão aqui do Aman pode gerar uma interpretação de que, olha, que foi intencional. Eu acho que foi zero intencional, cara. Pra mim, tudo foi um grande acidente, mano. Pra mim, foi tudo um grande acidente. Foi uma sequência de eventos, ó. É o tropeço, é ele esbarrar no braço do Green, é ele esbarrar aqui na perna do Butler. E aí, a queda. Butler ficou um pouquinho em quadra, né? Ele ainda bateu ali o lance livre, mas logo saiu e aí
Poucos minutos depois, saiu a informação de que ele não voltaria para o jogo. Né? Infelizmente, sofreu aí a lesão no Cox. E aí fica a preocupação. Né? Fica a preocupação para ver se ele vai ter condições para jogar o jogo 3, se ele vai ter condições de permanecer na série. É isso que tornou a noite do Warriors ruim, não foi a derrota. A derrota, cara, a derrota não seria um grande problema, não seria um grande drama. Agora, perder o Butler, aí sim é um grande drama. Porque ficou muito claro no pós-saída do Butler como que o Golden State precisa dele. E não é que precisa dele só pelos pontos que ele gera, pela defesa, pelas assistências. Não. O Warriors precisa dele porque a simples presença dele já muda totalmente a abordagem da defesa adversária. O que o Houston fez a partir do momento que o Butler não estava mais em quadra? Começou a socar a dobra em cima do Curry, mas a rodo. Sem medo. Houston dobrou, mandou blitz em cima do Curry toda hora. E por que fez isso? Porque não tinha preocupação de ter alguém do Warriors livre, porque ninguém do Warriors que estivesse livre seria uma real ameaça, como no caso seria o Butler. E aí o Curry, lidando com essa marcação que por si só já era muito física, e tendo o acréscimo das dobras constantes, mano, aí dificultou demais a vida dele e do próprio Golden State. O Curry ter conseguido 20 pontos enfrentando essa marcação do Houston, sem ter nenhuma ajuda, sem ter ninguém ali pra aliviar um pouco a pressão em cima dele, cara, já foi um milagre pra mim, tá? Ele ter metido 20 pontos e 9 assistências nesse contexto já foi um milagre. Já foi um milagre. Então, a saída do Butler, ela preocupa, ela, né, condicionou demais o resultado, não tem jeito. Ah, mas você tá falando então que com o Butler o Houston não poderia vencer? Cara, poderia, tanto que tava ganhando. Né? Enquanto o Butler tava em quadra, o Houston tava ganhando o jogo. Mas é óbvio, gente, que o desenrolar da partida seria outro com o Jimmy Butler. Isso é óbvio. E não é tirando o mérito do Houston, eu só tô constatando um fato. Com o Jimmy Butler, o jogo seria outro. Assim como, se o Butler não jogar o jogo 3 ou o jogo 4, irmão, vai ser outra série. A série muda totalmente de figura. Totalmente. Então, a parada que pega o torcedor do Warriors e que faz o torcedor do Warriors dormir chateado hoje não é a derrota. É o Butler. É a saída do Butler. É a lesão do Butler. Né? É isso que pega o torcedor. E repito, gente. Ah, o Aman foi culpado. Não, não foi culpado. Ah, o Draymond Green foi culpado. Não foi culpado. Não foi. Não foi. O Steven Adams foi culpado. Não foi. Ninguém foi culpado, gente. Foi uma sequência de eventos involuntários que gerou, cara. Foi uma fatalidade, mano. Foi uma fatalidade. E beleza, vai ter torcedor do Warriors falando que não, que o Aman Thompson foi sujo. Ao mesmo tempo que vai ter torcedor do Houston falando, não, olha, foi o Draymond Green, se você reparar bem, você vê que ele empurra. Vai ter gente questionando, vai ter discussão. É uma série que tá muito polarizada, porque são dois rivais históricos, principalmente nesse passado mais recente. Mas, cara, aqui quem tá falando é um cara que não tem relação nenhuma com esses dois times. Eu não torço nem pro Warriors, nem pro Houston. Torço pro Thunder, pô, que tá de boa ali contra Memphis. E na minha visão de fora, cara, pra mim foi um lance totalmente involuntário. E se você perguntar pra qualquer pessoa que não torça pra um dos times, ela vai te falar, cara, foi involuntário. Foi involuntário. O Aman não quis machucar o Butler. Não quis, cara. E, obviamente, o Draymond Green também não quis empurrar o Aman Thompson pra cima do Butler. No primeiro momento, eu achei que isso poderia ter acontecido. Achei, porque o primeiro lance me passou essa visão. E daí, junta também com o histórico do Green, e aí você já sempre espera o pior do Draymond Green.
Mas revendo o lance, fica muito claro, velho. Foi tudo involuntário. Foi tudo involuntário. Mas enfim, involuntário ou não, o Jimmy Butler saiu machucado, é preocupação, e é isso que preocupa o torcedor do Warriors. O Houston não tem nada a ver com isso. Se o Butler não jogar, o Houston vai tirar vantagem disso. E tá certo, é o que tem que fazer mesmo. De novo, cara, ninguém tá ali de sacanagem, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Então, enfim. Sobre o jogo, eu acho que é mais ou menos isso, cara. Uma bela vitória do Houston, grande atuação defensiva, Jalen Green jogando muito bem. O Golden State até que merece elogios por ter ainda, né, tido alguns momentos interessantes pós saída do Butler. Uma coisa, né, que rolou aí, que ninguém esperava, foi o Kuminga jogando, né? Por conta da saída do Butler, acabou que o Steve Kerr ficou sem opções e meio que foi obrigado a botar o Kuminga. E aí ficou meio nítido por que o Steve Kerr não tá usando o Kuminga, né? Porque o Kuminga foi horroroso, né? Pra quem aí tava chorando, porque não tá usando o Kuminga, tem que usar o Kuminga. Pô, acho que dá pra parar com, né, com essa narrativa agora, porque, pelo amor de Deus, o Kuminga é horrível. Fez nada, cara. Jogou muito mal. Muito mal. Jogou 26 minutos, não fez nada, basicamente. Né? Enfim. Teve também o nosso jogador de lacrosse ali, tendo minutos e jogando bem. Cara, o jogador de lacrosse, o Pat Spencer, foi muito melhor do que o Kuminga. Muito melhor, né? Enfim, teve o Quinton Post fazendo um bom jogo, menino. Matou 4 bolas de 3. Foi importante ali nos momentos onde o Warriors esboçou uma reação ali no segundo tempo. O Gui Santos não entrou bem. Não entrou bem. O Gui Santos de novo sofrendo com o excesso de vontade, né? Cometeu 4 faltas em 11 minutos em quadra. Problema que ele tem que corrigir. Mas enfim, baita vitória do Houston. E agora vamos pro Chase Center. Vamos ver se teremos Butler. Tomara que sim. Tomara que sim, porque pro bem da série, pro entretenimento, cara, não ter o Butler vai ser uma perda gigante. Então tomara que tenha Jimmy Butler. E é torcer, mano. Torcer. Ele já tem uma ressonância magnética marcada pra essa quinta. Em breve a gente já deve ter informação. E qualquer coisa eu trago aqui pra vocês no canal. Mas bom, sobre o jogo era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí, cara, o que você achou do jogo. O que você achou do lance da lesão do Butler. Manda aí sua opinião. Mas tenta, né? Tenta ser lúcido. Tenta ser lúcido na sua análise. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Dá uma olhadinha aí no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass, né? Com 7 dias grátis de teste. E mais de 40% de desconto no plano anual. E no plano mensal tem também um descontinho, mas não é de 40%. 43%, né, melhor dizendo, é só no anual. Então, fica aí a dica do plano anual, é sempre uma boa. E é isso, né? Tamo junto, grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.